Bom dia, meninos do ensino médio da Fundação Casa 3. Hoje eu volto com mais uma das melhores aulas de história das nossas vidas. E a gente vai continuar falando sobre as civilizações hidráulicas. Então, eu vou ficar ali pequenininha, porque hoje eu preparei uma aula muito especial, com muito carinho. Além do roteiro, eu também preparei uma pequena apresentação de slide com alguns detalhes importantíssimos sobre os povos mesopotâmicos, que são o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá então, meninos. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no meu marca-texto que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar esse marca-texto para que vocês direcionem o olhar de vocês. Estão vendo? Ó, esse pontinho amarelo aqui na tela. Quando algo for muito importante, eu vou grifar assim, tá bom? Por exemplo, está grifado que as civilizações hidráulicas, os povos mesopotâmicos, se localizam no período histórico da Antiguidade. Para a gente se aprofundar nesse tempo histórico, vamos para a nossa periodização, para a famosa linha do tempo da senhora Juliana, né? Então, olhando na nossa linha do tempo, que vocês já sabem de cor e salteado de trás para frente e em grego, vocês conseguem perceber que os povos mesopotâmicos, eles vão se localizar aqui, ó, nesse período de transição entre a pré-história e a história antiga. Tanto que foi justamente entre os povos mesopotâmicos e as civilizações hidráulicas os primeiros registros de desenvolvimento da escrita, tá bom? Então, ó, nós estamos estudando esse período aqui, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 6.000 anos atrás. Além de se localizar no tempo, também é importante a gente se localizar no espaço. E para isso, eu tenho um planisfério aqui. Vocês saberiam me dizer assim, de cara, na lata, onde hoje se localizaria a Mesopotâmia? Vocês conhecem algum país que se chama Mesopotâmia? Se falou que conhece, mentiu. Por quê? Porque a Mesopotâmia nem chegou a ser um país. E para explicar melhor isso, eu vou voltar na linha do tempo rapidinho. Olha, os países eles surgem aqui, na história moderna. E a Mesopotâmia, ela se desenvolveu aqui na transição da pré-história e no início da história antiga. Então, a Mesopotâmia não é um país. Tudo bem? Primeiro ponto é esse. Então, significa que hoje, algum país tem dentro dele territórios que pertenceram a esses povos mesopotâmicos. Qual país atual corresponde a esse território que um dia foi dos mesopotâmicos? Tempo. Não? São os atuais Iraque e Síria. Ah, daí, senhora, eu não faço a menor ideia de onde fica isso. Eu não sei nem onde que eu tô, na verdade. Eu olho esse planisfério aí, eu não sei nem onde que tá o Brasil. Vamos lá, então, fazer uma pequena revisãozinha de geografia para a gente se localizar, para daí poder se localizar os povos mesopotâmicos. Então, vocês estão aqui, ó, nesse que tá em verde, onde está escrito aqui, ó, Brasil, fazendo costas com o Oceano Atlântico. O atual Iraque e a atual Síria ficam aqui, ó, onde eu vou grifar. Vocês sabem qual região que é essa? Em que lugar do globo terrestre isso fica? Fica no chamado Oriente Médio, porque está aqui, ó, tá no meio, digamos assim, para vocês não esquecerem, no meio da África com a Ásia, com lá o lado oriental do globo. Então, o Oriente Médio, ele corresponde a essa região aqui, ó, da Península Arábica e vizinhanças. Arábica aqui, ó, Arábia Saudita, tá vendo? Então, tudo isso aqui é Oriente Médio. A Mesopotâmia, especificamente, tá aqui, ó, entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. Vou dar um zoom aqui onde eu passei o marca-texto, onde tá em amarelinho para vocês enxergarem melhor essa região. Porque essa região, junto com essa outra aqui, eu não vou grifar para não confundir vocês, formavam uma das maiores e mais importantes regiões povoadas da antiguidade, chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque se forma uma lua em formato crescente aqui, estão vendo? E por que fértil? Por causa da presença dos rios. Por isso que no crescente fértil vão se desenvolver as chamadas civilizações hidráulicas. Então, eu posso afirmar que a Mesopotâmia, que está aqui, ó, entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, a Mesopotâmia, que está aqui, onde hoje é o Iraque e a Síria, foi uma das civilizações hidráulicas que se localizava no chamado crescente fértil. Portanto, de acordo com o que nós vimos na aula passada, vocês já sabem
que essas civilizações hidráulicas vão se desenvolver por conta da presença dos rios. No caso da Mesopotâmia, nós temos 2 rios importantes que eu estou grifando agora. Presta atenção, abençoado. Ó, Rio Tigre e Rio Eufrates. Esses 2 rios aqui é o que vão fazer essa região especificamente virar um palco de muitas guerras. E a gente tem a presença de vários povos, porque um vai crescer o olho no território do outro. Eu sei que vocês estão ligados como é que isso funciona. Então, um vai querer ficar invadindo a quebrada que já é do outro, porque sabe que ali a terra é fértil. Se a terra é fértil, vai ter o quê? Alimentação. Se eu tenho alimentação, eu consigo fazer o quê? Criar animais. Se eu consigo criar animais, eu consigo ter o quê? Comércio. E assim por diante. Inclusive, é no crescente fértil que surgem as primeiras civilizações, as civilizações hidráulicas, e de modo geral, essas civilizações elas vão ter estados teocráticos, ou seja, tá faltando um E aqui, o professor também erra, daqui a pouco eu arrumo antes de ir para vocês. Os estados teocráticos e o modo de produção asiático. O que é um estado teocrático? É quando esses povos eles enxergam no governante uma presença divina. Há uma confusão entre quem é o Deus e quem é o governante. Para eles é a mesma pessoa. O cara que está ali como rei, ele é a personificação de uma divindade, de um Deus na Terra. E o modo de produção asiático, que é um modo de produção econômico baseado numa economia, num modelo econômico, ou seja, num jeito de produzir riqueza na agricultura e no pastoreio, chamado de agropastoril ou de regadio. Então, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Quem deu esse nome para os mesopotâmicos, na verdade, foram os gregos. Porque os gregos, quando foram estudar, chamaram essa região de Mesopotâmia. Se você chegasse para um habitante da Mesopotâmia e perguntasse de onde que ele era, ele não ia falar da Mesopotâmia, até porque os gregos eles têm um desenvolvimento posterior, nem existia essa palavra naquela época, tá bom? Então, Mesopotâmia significa terra entre rios, por conta do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Aqui eu tenho um outro mapa, ainda mais ampliado do que aquele anterior, onde vocês conseguem enxergar bem mais claramente aqui, ó, o Rio Eufrates cortando aqui e o Rio Tigre, tá bom? Aqui, além desse mapa mais ampliado que eu consigo enxergar melhor a importância desses rios, eu também tenho a sucessão de alguns povos que dominaram a região, porque como a senhora já explicou para vocês, era uma região muito disputada e todo mundo crescia o olho. Então a gente tem, por exemplo, aqui no comecinho do desenvolvimento da Mesopotâmia, os sumérios. Os sumérios vêm, são atacados e conquistados pelos acádios. Os acádios são atacados e conquistados pelos assírios. Os assírios pelos babilônicos. E depois os babilônicos pelos persas. Mas a gente não vai entrar nisso agora. Então eu tenho as terras férteis, que tornam esse território extremamente disputado. E a região atual de onde é o Iraque e a Síria, que não coincidentemente ainda são áreas de conflito. Só que hoje esse conflito não se deve mais às terras férteis, se devem a questões mais modernas, digamos assim, economicamente falando, como o petróleo. Como que a Mesopotâmia vai começar a se desenvolver? A partir da Revolução Agrícola. Aquela Revolução Agrícola que a gente já comentou em sala. O que foi a Revolução Agrícola? Foi o processo de sedentarização, ou seja, quando alguns seres humanos começaram a desenvolver a agricultura. E por conta do desenvolvimento da agricultura, eles puderam deixar de ser nômades. Deixando de ser nômades, eles passam a ficar mais parados, certo? Até porque nômade é quem vive mudando. Quando deixa de mudar, fica mais parado. Daí a palavra sedentário. Então, com a revolução, o surgimento da agricultura, esses seres humanos eles podem ficar concentrados num lugar, porque eles sabem que eles vão ter oferta de alimentação. E com isso eles constroem as suas primeiras habitações. Só que essas habitações, assim como nas imagens, elas vão ficando próximas uma das outras. Estão vendo? Aqui que eu tenho várias casinhas. E com o passar do tempo, isso aqui vai se tornar uma comunidade que precisa de uma organização. Então surgem as primeiras leis, com as primeiras leis, os primeiros estados. Essa imagem ela é muito emblemática porque ela mostra também a presença dos rios, a população habitando a margem desses rios, porque é onde vai ter uma oferta mais
maior de terra mais fértil aqui, ó, estão vendo? Onde eles estão colhendo e onde eles podem criar os animais para sua alimentação, para proteção e assim por diante. Alguns dos povos mesopotâmicos, como eu falei para vocês, por ser uma região muito disputada, eu não tenho um único povo, eu tenho vários povos sucedendo no domínio da região, ou seja, é uma região muito sangrenta. Naquele chão até hoje deve ter muito sangue ali, por conta dessas disputas pelo território que tinha as terras férteis. Então, por exemplo, eu tenho sumérios, a quem é atribuída o surgimento de um dos primeiros meios de registro escrito, que é a escrita cuneiforme. Eu tenho os acádios, que unificaram os povos sumérios e incorporaram a cultura dos sumérios e dominaram ali uma região ainda maior do que os que os sumérios ocuparam. Depois eu vou ter os amoritas. E aí os amoritas, a gente tem o primeiro código de leis, que é o código de Hammurabi. Lembra lá? Olho por olho, dente por dente. Porém, nós sabemos que se for olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar como? Cego e banguelo. Por isso que os códigos de leis eles já evoluíram. E hoje a gente sabe que a melhor solução para um conflito jurídico, judicial, não é a vingança na mesma moeda. Tudo bem? Então, depois dos amoritas, eu tenho os assírios. Os assírios eles são conhecidos até hoje por terem tido um dos exércitos mais fortes, mais violentos. Eles foram um dos primeiros a usar cavalaria e eles tinham muito sangue no olho. E um dos últimos são os babilônicos, também chamados de caldeus. Uma coisa muito interessante, esses povos aqui, de modo geral, eles aparecem lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Não só os povos, como essas cidades aqui. Se vocês tiverem interesse depois de pegar uma Bíblia e olhar aqueles mapas que tem no comecinho, ou algumas passagens do Antigo Testamento, vocês vão ver que aparecem essas cidades, aparece até o nome de algum desses povos lá, tá bom? Principalmente os babilônicos. Continuando aqui. Então, como a senhora já disse, os mesopotâmicos, de modo geral, eles vão ter esse estado teocrático, da palavra grega também, theo, Deus, cracia, governo, então governo divino, onde há uma personificação dos reis, que também são sacerdotes. O poder, portanto, ele é absolutamente centralizado. E uma curiosidade, mas não menos importante, o contrário de um estado teocrático é um estado laico, que, pelo menos em teoria, é o que o Brasil é. Nós não temos uma religião oficial e, teoricamente, os nossos governantes eles não podem ser vistos como enviados por Deus, porque desde a Revolução Francesa, lá na história moderna, a gente tem a separação entre política e religião como parte de uma democracia. Política e religião não se misturam mais, pelo menos em teoria. Porque essa mistura entre política e religião foi o que causou muita barbárie e muita guerra, principalmente nesse período da história antiga, inclusive aqui na Mesopotâmia. Porque se os reis eles se viam como os deuses, para eles entrar em guerra contra um povo, eles falavam que a ordem tinha sido de quem? Dos deuses, claro. Então, muito se matou e muitos morreram em nome de Deus nesse período. Não necessariamente desse Deus que a maior parte da população brasileira cristã acredita. Aqui a gente está falando principalmente de civilizações politeístas, que inclusive acreditavam em vários deuses. É uma outra organização religiosa, mas o fato é, as pessoas matavam e morriam por esses deuses. O modo de produção, a economia dos povos mesopotâmicos, é chamado de modo de produção asiático ou economia de regadio. É caracterizado por ser uma economia agropastoril, agro de agricultura. Olhem aqui o meu marca-texto, ó. Tá vendo aqui, ó? Agricultura e pastoril, os animais aqui. O trabalho era servil e compulsório. Lembrando que se o Estado era teocrático e o governante ele concentrava o poder sobre tudo, ele também tinha o poder sobre todas as terras. Ó, as terras pertencem ao Estado, ao governo, portanto ao governante. E ele também tinha o poder sobre a vida das pessoas. Então, as pessoas eram servas. Não era cidadão como é hoje, que a gente pode votar e eleger quem que a gente quer que governe a gente. Era totalmente diferente. E aí, daqui a pouco, na sociedade, vocês vão entender melhor isso. Então, você nascia já servo de determinado rei, determinado imperador. E o trabalho era compulsório. Portanto, não tinha escolha. Não é, hoje estou com preguiça, eu não vou trabalhar, vou ficar suave, vou ficar aqui na margem do rio Tigre só tirando um lazer. Não existia isso, ser humano. Isso era um absurdo. Se você fosse pego nessa condição,
provavelmente você receberia algum castigo até a morte. E a sociedade ela era estratificada, como a gente vai ver no próximo slide. Ou seja, era uma sociedade dividida em estratos. Esses estratos aqui, ó, não é extrato de tomate nem extrato do banco, é extrato com S, que são essas camadas, tá vendo? E essas camadas, elas são intransponíveis. Se você nasceu camponês, eu sinto muito, você pode se esforçar bastante, você nunca vai virar um militar. Se você nasceu aristocrata, você pode ser o mais largado do mundo. Você tem sangue aristocrata, você nunca vai se tornar um camponês. Tudo bem? Então essa sociedade ela era estratificada no sentido que as classes elas eram extremamente rígidas. Não tinha como você mudar de uma para outra, era de acordo com o seu nascimento. E todo mundo que está aqui abaixo do sacerdote são servos do sacerdote. É claro que cada classe social tem a sua função muito bem definida e tem, de acordo com a sua posição hierarquizada, ou seja, se está mais perto do sacerdote ou mais longe, privilégios ou não, tá certo? Então, a gente observa também com o surgimento da propriedade, que depois surgem as primeiras comunidades, que depois surgem os estados, também a desigualdade social. E aí a gente tem uma grande semelhança com os nossos dias atuais. Uma diferença importante. Hoje, nós temos o liberalismo, principalmente o liberalismo econômico, o que possibilita uma certa visão meritocrática. Então, de acordo com o que nós vivemos hoje, se você se esforçar muito, você pode sair daqui e chegar aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, mesmo hoje, isso aqui continua um funil invertido. A maior parte da população está aqui e uma menor parcela está aqui no topo, tá bom? Então, meninos, essa foi a nossa aula, a nossa explicação sobre os povos mesopotâmicos. Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos. Agora eu vou lá para o roteiro com vocês. Esse roteiro, ele tá muito tranquilo de ser feito. Primeira coisa, assistir esse vídeo com essa professora linda, maravilhosa que vocês têm. Depois, ler esse textinho aqui que tá tranquilinho. Ele traz um resumo, bem assim, resumido de tudo que eu falei. Depois, responder essas questões aqui. São só 7 questões, elas estão bem tranquilas e é só uma questão de ter prestado atenção na explicação da professora e lido o texto com cuidado e carinho. Eu vou ler rapidinho as questões com vocês para que não tenha nenhuma dúvida de interpretação, tá bom? Então, de acordo com a leitura do texto e o vídeo explicativo da sua professora, responda. Qual a origem da denominação Mesopotâmia? Então, de onde que vem esse nome Mesopotâmia? O que significa essa palavra? Onde se localiza a Mesopotâmia? Quais rios que cortam a Mesopotâmia? Qual a importância dos rios para o desenvolvimento dos povos mesopotâmicos? Por que a Mesopotâmia foi habitada e disputada por diferentes povos? E a sexta, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas também não é nada impossível. Eu sei que vocês vão tirar de letra porque vocês são muito inteligentes. Na Mesopotâmia, como estava organizada cada uma dessas coisas? A política, a economia e a sociedade. Então, política. Quem mandava? Quem tinha o poder? Economia. Como que eles sobreviviam? Era com base em que a economia dessa galera? E a sociedade? Se você nascia em tal classe, você permanecia, você mudava? Como que era essa sociedade? Que classes que tinham? E, por último, dê exemplos de heranças deixadas pelos mesopotâmicos para os dias atuais. Meninos, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha ficado esclarecedora e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Boa semana para vocês, tenham calma, fiquem em paz, isso vai passar. Um dia a mais é um dia a menos. Tchau, tchau!